que realmente nós possamos ter reverência, aquilo que o Senhor vai estar comunicando aqui esta noite ao nosso coração. Sabemos, queridos, que não adianta nós estarmos em um ambiente quando nós não estamos com o nosso coração aberto a vivermos aquilo que o Senhor quer liberar para a nossa vida. Eu gosto muito de um testemunho de um pastor, que ele disse que ele queria levar alguns irmãos numa igreja pentecostal, porque ele achava que o pentecostal era só barulho, não tinha nada de Deus, mas vou levar para vocês para mostrar como a igreja pentecostal é ruim, E aí levou alguns irmãos ali, e ele disse que até a mensagem não era muito profunda, alguns louvores assim até nem agradaram ele, aquilo que estava sendo falado parece que não tinha muito sentido, e quando terminou o culto, ele veio para tirar então ali conversar com aqueles irmãos que ele havia levado e disse, e aí o que você achou do culto? Achando que os irmãos diriam, detestamos o culto, E um irmão disse, olha, aquela parte da mensagem me tocou profundamente, eu tenho que mudar nisso. O outro irmão disse, olha, quanto tempo eu precisava chorar na presença de Deus, e aqui eu chorei na presença de Deus. E outro irmão deu outro testemunho, e aí então aquele pastor disse, Deus se derramou ali, se derramou aqui, se derramou lá, e eu por causa da minha incredulidade não recebi nada. Então quantas vezes, queridos, nós nos achegamos diante de Deus, mas nós nos achegamos realmente com o nosso coração fechado, então o melhor nem era estar aqui. Mas quando nós estamos com o nosso coração aberto, tenho certeza que a mensagem do Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? E essa noite eu quero falar um pouquinho sobre legalidade versus legitimidade. Amém? Diga comigo, legalidade versus legitimidade. Amém? O que é legalidade? Legalidade é a carta da lei. Refere-se às normas estabelecidas, decretos humanos ou até mesmo a aplicação fria da lei de Moisés sem o espírito do amor. Baseia-se no eu tenho o direito de. Amém? Então o que é legalidade? Se nós pudéssemos resumir aqui é o quê? Eu tenho o direito de. Amém? E o que é legitimidade? Então é o espírito que está na lei. Refere-se à aprovação divina, algo que é legítimo quando está em perfeita harmonia com o caráter, a justiça e o amor de Deus. Baseia-se no edifica e glorifica a Deus. Então, a legitimidade, ela está baseada em uma pergunta. Será que isso glorifica? Será que isso edifica e glorifica a Deus? Porque muitas vezes, gente, nós chegamos diante de Deus e nós chegamos realmente com os nossos direitos. Mas eu tenho direito. Sabe, eu fiz outro dia uma viagem, nós fomos a João Pessoa e quando nós pegamos o nosso avião aqui em Porto Alegre, nós tivemos um atraso de 1 hora. Quando nós chegamos em Brasília para fazer a conexão, o avião da conexão já tinha ido embora. Não ia ficar nos esperando, E aí então a Latam, claro, nos deu um hotel em Brasília para nós ficarmos, nos deu alimentação, Mas a primeira coisa que já apareceu no meu celular, que a gente sabe que nós estamos sendo observados e ouvidos em tudo, Então a primeira coisa que já veio no Instagram, um advogado dizendo, se você teve o seu voo atrasado, eu tenho uma boa notícia para você, você pode ganhar até R$9.000 de indenização de cada pessoa. 9 mais 9 mais 9, nós estávamos em 3, ia pagar as férias todas, É legal? É legal. Mas por que eu faria isso? Se a empresa se desculpou comigo, se a empresa me deu um hotel para permanecer à noite, se a empresa me deu alimentação, me realocou em uma outra aeronave, perdi um dia das minhas férias? Perdi, mas conheci outros lugares, Fomos a São Paulo, demos mais um tour. É legítimo? É legal? É legal, queridos. Mas muitas vezes nós estamos muito baseados no realmente, eu tenho o direito. Muitas pessoas hoje, elas entram em processos jurídicos por causa disso. Eu tenho o direito. Mas nem sempre, queridos, esse direito está baseado na lei do amor.
Eu já contei a minha experiência quando eu trabalhava para a RGE, e depois que eu saí, né, sempre tem os advogados, né, que gostam, e olha que não tinha Instagram naquela época. Mas logo já me procurou um advogado e disse, olha, você saiu da empresa? Sim, eu saí. E qual era a tua função lá? Eu era eletricista emergencial. Eles pagavam para você dirigir o veículo que você dirigia? Não, me pagavam como eletricista. Mas então você tem todas as horas dirigidas. Você ficava com o celular da empresa? Sim, eu recebi um celular quando eu entrei na empresa. Então você tem direito, cada 4 horas que você estava com o teu celular, você tem direito de receber 1 hora trabalhada. Gente, 3 anos com o celular da empresa no bolso, né? E dirigindo o veículo da empresa ia dar um bom dinheiro. É legal? Era legal, queridos. Mas não era legítimo, por quê? Porque quando eu assumi esse emprego, quando eles me ofereceram esse emprego, eles me disseram que dentro da minha função eu teria que dirigir o veículo, eu teria que estar com o celular, e me disseram o salário que eu iria ganhar. Então, quantas vezes, gente, nós corremos atrás de um direito, que no primeiro momento nós nos fizemos de anjinho, aceitamos a proposta, e depois a gente vai atrás dos nossos direitos. Não, eu tenho direito porque é legal. É legal, Cris? É legal. Porque se o advogado estava me procurando, era porque ela era legal, eu tinha esse direito. Só que, queridos, não é legítimo. Por quê? Porque isso glorificaria a Deus. Será que isso edificaria a empresa na qual eu estava trabalhando? Não edificaria, gente. Então, são essas perguntas que nós precisamos nos perguntar. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz a percepção de alguém que perdoa. No Evangelho de Jesus Cristo, nós vimos a pirâmide de cabeça para baixo, né? A maioria das vezes a gente fala, mas por que o símbolo, pastor, da estrela de Davi? Não sei se você conhece a estrela de Davi. A estrela de Davi são 2 pirâmides, uma de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo. Por quê, queridos? Porque dentro do encargo apostólico, e dentro daquilo que Cristo pregou, ele disse, aquele que quiser ser o maior dentro do meu reino, precisa estar na ponta da pirâmide, mas não do lado de cima, no lado de baixo. Por quê? Porque todo o peso precisa estar em cima daquele que está na posição de serviço, de destaque. Então nós entendemos, queridos, que em Cristo Jesus nós não trabalhamos com sistema multinível, né? Começa ali pelos peões e depois vem subindo até que o rei está lá na ponta, né? Isso é o sistema multinível, queridos. Não, em Cristo Jesus o sistema multinível está de cabeça para baixo. Por isso Jesus disse que no reino do Senhor existe uma outra cultura. Jesus, ele declarou dizendo que aqui quem perde ganha, quem chega por último é o primeiro, quem perdoa é perdoado. Então tudo começa por nós, queridos, tudo começa pelo nosso posicionamento. Veja aqui um texto que fala sobre legítimo versus legal, né? Nós vamos ver aqui esse princípio em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui está falando sobre licitude versus o quê? Versus conveniência, né? Então, pode até ser conveniente, mas nós precisamos entender se é lícito isso que nós estamos fazendo. E se é lícito, será que isso glorifica a Deus? Aí é que está a questão. Lembra quando Paulo ele está falando para a igreja? Ele diz o seguinte: se comer carne escandaliza o teu irmão, então deixarei eu de comer carne. A gente sabe que existem alguns feriados católicos, né? E uma vez eu cheguei na casa de um irmão, o irmão Luiz, e ele estava numa sexta-feira santa assando um churrasquinho. Queridos, tem algum pecado nisso? Não.
Mas agora, isso para mim é um desrespeito a outra pessoa que crê que na Sexta-feira Santa deve-se comer somente peixe. Agora, Cristo não disse isso e nós não temos base bíblica, isso é uma cultura da Igreja Católica. Mas agora, talvez aquele churrasco escandaliza o meu vizinho que está do meu lado. Então, por que eu farei isso? Somente para escandalizar ele? Não, queridos. Então é neste momento que nós precisamos entender. É lícito? É lícito. Mas talvez naquele momento não convém. Porque isso vai escandalizar o meu irmão. Paulo argumenta que a liberdade cristã nos dá legalidade, licitude. Mas muitas coisas, para muitas coisas, mas a legitimidade é determinada pelo impacto espiritual. Se convém, se edifica ou se escraviza. Isso também é quando nós falamos sobre bebida alcoólica. Pastor, é pecado beber? Nós não temos base bíblica para dizer isso. A não ser aquele texto que diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é pecado beber bebida alcoólica? Queridos, não há pecado nisso. Mas se a bebida alcoólica escandaliza você, escraviza você, não faça. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: crente não bebe, né? Não pode beber. Não é que não possa, queridos. Nós conseguimos dizer não para a bebida. E essa é uma diferença. Então essa é a diferença. Eu consigo dizer não. Mas se eu tivesse que perguntar para alguns, e você consegue? E talvez ele vai dizer, né? Eu consigo, eu paro quando eu quiser. Será? Ou será que isso está te escravizando? Eu estou fumando esse cigarro aqui é para ficar mais calmo, mas quando eu quiser eu paro. Será? A Bíblia diz que tudo aquilo que te escraviza é o teu Senhor. Então tudo aquilo que está te colocando debaixo de escravidão, que você depende daquilo, né? Outro dia nós fizemos uma viagem, né? E aí então a gente ficou 7 dias sem chimarrão. Não deu nem dor de cabeça. Glória a Deus. Aí eu vi que eu não sou viciado. Porque tem gente que já no primeiro, meu Deus do céu, que dor de cabeça, meu Deus, parece que falta alguma coisa. Aí eu acho que já é hora de parar com o chimarrão. Amém? Então, nós temos que entender o que nos escraviza e o que não nos escraviza. Olha aqui o que Jesus falou sobre o sábado. Legalidade versus legitimidade. Marcos capítulo 3, versículo 4. Diz o seguinte: e perguntaram-lhe, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matar? E eles calaram-se. Não sei se vocês sabem, nessa passagem, é uma passagem onde os discípulos estavam com fome, e agora eles passam em um lugar que havia espigas, e eles colheram espigas e começaram a comer. E era dia de sábado. E aí então os fariseus vieram contra Jesus, e aí disseram, olha, os seus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado, vocês não sabem que não se deve fazer esse tipo de coisa? Só que nós precisamos entender, queridos, que Jesus, Ele é, Senhor do sábado. Olha aqui, vamos ler o texto inteiro para que a gente possa compreender. Mateus capítulo 12, vamos começar no primeiro. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelo campo de cereal num sábado. Seus discípulos sentiram fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Vejam, seus discípulos desobedecem à lei, colhem cereais no sábado. Jesus respondeu, vocês não lembram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de colher. E vocês não leram na lei que Moisés e os sacerdotes do serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior do que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras,
quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifício, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, né? Então aqui, Jesus ele já está trazendo um panorama dizendo que existem momentos, gente, que pode até não ser legal colher espigas. Porque aqui eles estavam falando de uma legalidade, de algo que diante da lei de Moisés era proibido, vocês não podem tocar nisso. Mas isso, queridos, era para matar a fome. Então, quando é para matar a fome aqui, o próprio Cristo está dizendo, nós não vamos obedecer o sábado sabendo que alguém está com fome. Nós não vamos obedecer o sábado sabendo que um animal caiu em um buraco. Lembra quando Jesus também faz essa observação? Vocês, quando vê um animal de vocês cair num buraco, pode ser sábado, vocês vão lá e tiram ele de lá. Quanto mais vale essa filha de Israel, essa filha de Abraão, lembra? Era aquela mulher da coluna torta, né? Quando Jesus está falando isso. Quanto mais vale essa filha de Abraão? Será que não vale mais do que um animal? Então, gente, nós precisamos entender que existem muitas coisas que às vezes até são legais, mas não são legítimas. Existem momentos que nós precisamos optar pelo legítimo e não somente pelo legal. É aquilo que nós falamos, né? Outro dia nós falamos sobre o número da besta. Cuidado, pastor, porque agora vão botar o chip na mão. Queridos, o chip na mão já está. Está na mão e está clareando na testa, né? Então isso aqui nós já nem temos mais como fugir daqui. Agora, queridos, quando chegar o momento em que nós vamos ter que optar entre negar Jesus ou ter acesso bancário por aqui, aí é o momento que nós vamos ter que optar pelo legítimo e não pelo legal. Vai ser legal nessa época termos celular? É legal. Mas diante das Escrituras já não é mais legítimo. Então talvez é nesse momento em que nós vamos ter que ter uma opção. Aleluia! Enquanto isso não acontece, queridos, vá usando teu celular. Amém? Não endemonize o negócio. Glória a Deus. Não endemonize, porque pode ser uma ferramenta extraordinária. Mas vai chegar um momento que talvez você não vai mais poder comprar nem vender, né? E aí vem a questão que a gente conhece aí da escatologia. Amém? Outro ponto aqui que nós poderíamos pegar é o divórcio, né? Mas o divórcio no Antigo Testamento, e lá em Mateus 19:8, agora Jesus vai ser interrogado por causa do divórcio. E aí então, ali em Mateus 19:8 vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração vos permitiu despedir vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Jesus está dizendo o seguinte: a vontade de Deus nunca foi o divórcio. Tanto é que Deus odeia o divórcio. A palavra de Deus é muito clara nisso. Só que isso já aconteceu através da dureza do vosso coração. Sabe, a carta de divórcio, queridos, é o final. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas o final de um relacionamento, a carta de divórcio só é oficial, porque isso já aconteceu. A pessoa quando está pedindo divórcio, já é porque já está divorciada dentro. Essa desconexão já aconteceu. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, Moisés só tornou legal aquilo que já havia acontecido dentro de vocês. Mas o que levou isso? E aí Jesus está dizendo, a dureza do vosso coração. A dureza do vosso coração. O pastor aqui, né, está com a nova mentoria ali, né, submissas como Jesus. E falar no dia de hoje sobre submissão cada vez está mais difícil. Primeiro, porque muitas vezes nem o marido não sabe a missão que tem. Aí fica difícil até da esposa ser submissa. Porque nem sabe qual é a missão do marido. E é diferente daquilo que nos foi pregado por muito tempo. Não, ser submissa é aquela que acata tudo. Não, querido, não é isso. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que Ele colocou do nosso lado uma adjuntora idônea. E se você pegar o termo ainda no hebraico bíblico, é mais profundo. Porque vai dizer que é alguém que está colocando contraponto em você. É alguém que muitas vezes vai se levantar contra você. Em muitas situações.
É aquela pessoa que Deus colocou do teu lado que é extremamente diferente e que precisa chamar a tua atenção. Uma mulher que está do teu lado que não tem o direito de chamar a tua atenção, não vale a pena ter. Amém? Assim como também um marido que não pode chamar a atenção da sua esposa também não vale a pena ter. É isso, porque, queridos, existem pontos cegos na nossa vida. E eu sempre digo o seguinte, quando eu não consigo ouvir o Espírito Santo, aí eu ouço a minha mulher. Aleluia! Porque a mulher carrega, queridos, nela muito dessa intuição do Espírito Santo. Você vai fazer um negócio, peça para sua esposa. Porque se você não pedir, ela, como diz o pastor Pio, né? O pastor Pio diz que nós homens temos muitos defeitos, a mulher só tem um. Nós temos muitos, mas a mulher só tem um. Só que esse defeito, queridos, é aquele assim que dói. Qual é que é o defeito, pastor? É quando ela chega e diz assim, eu não te falei? Eu não te disse? Eu não te falei para te não fazer esse negócio aí? Então, gente, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos àquilo que a nossa adjuntora está falando. A família, queridos, por que a família é um sonho de Deus, queridos? Por quê? Porque a família traz potencialidade ao homem e à mulher. Se nós pegarmos ali o texto, né, que Salomão escreve, ele diz o seguinte, que 2 é melhor do que 1. Porque 2 se aquecem mais fácil no inverno. Amém? Porque se um cai, o outro estando junto, ele levanta. Porque se 2 trabalharem juntos, será paga dobrada do seu serviço. Amém? Então a família, queridos, bem estruturada, e por isso o mundo tenta derrubar a família, por quê? Porque ele sabe que quando nós estamos juntos, quando nós estamos, um na mão do outro, nós somos invencíveis. Aleluia! Somos invencíveis. É para isso que Deus criou a família. Mas a família precisa estar debaixo da base de Deus. A carta de divórcio era legal, permitia, pela lei civil de Moisés, para proteger as mulheres na época. Mas não era o plano original legítimo de Deus para o casamento. Por isso Jesus disse, no princípio não foi assim. Amém? Então, claro, a carta de divórcio muitas vezes traz proteção, gente. Nós aqui como igreja mesmo falamos, você não vai estar debaixo de um relacionamento, de um relacionamento abusivo, de alguém que está batendo em você, de alguém que está... Não, essa pessoa não entendeu o que é casamento. Casamento, queridos, é a união de 2 que se tornam um só. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, será que você seria capaz de bater no seu próprio corpo? Então, se você não é capaz de se espancar a si próprio, então não faça isso com a pessoa que está contigo, porque ela faz parte de você. Amém? Amém ou não amém? Aleluia! Então aqui também, nós vamos ver aqui aquela passagem que nós já lemos aqui, em Mateus, capítulo 12, mas também vai se repetir lá em 1 Samuel, capítulo 21, que fala sobre aquele momento em que Davi entrou ali e comeu do pão da proposição. Queridos, comer do pão da proposição, primeiro, entrar no santo lugar já traria morte para aqueles homens. O anjo de Deus já visitaria com morte. Agora, além de você entrar no santo lugar, ainda você comer os pão, aí era bem pior. Mas então, por que eles comeram e não morreram, pastor? É porque Deus, ele entende a intenção do nosso coração. E Deus entendeu a intenção de Davi quando entrou para dentro do santuário e comeu dos pães. Estavam famintos, precisavam ser nutridos e era a única coisa que tinham para comer. Então precisou usar daquilo que era sagrado para matar a fome. Olha aqui, fugindo de Saul, Davi entrou e comeu dos pães. No entanto, a preservação da vida legitimou o ato aos olhos de Deus, como o próprio Jesus confirmou. O que tornou legítimo aqueles homens que não tinham autorização para entrar e ainda comer? A preservação da vida.
Por isso, queridos, que tudo aquilo que nós fazemos como igreja está baseada na ordem do amor. Amém? Está baseada na ordem do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver de amor, não me adianta de nada. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu fale todas as ciências, e eu conheça tudo, não tem amor. Mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, disse o próprio apóstolo Paulo, sem amor não adianta de nada. Ou seja, Deus ele está sempre, queridos, olhando a intenção do nosso coração. Qual é a intenção que nós estamos fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu quero ser reconhecido diante dos homens? Ou será que eu estou fazendo isso porque isso faz parte da minha nova natureza? Aqui nós falamos muito sobre nova natureza. Quem está em Cristo é uma nova criação, é uma nova natureza, é um novo, Então, não adianta, queridos, nós falarmos bonito e nós não vivermos aquilo que nós falamos. Então, realmente está debaixo da vivência, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou comunicando. E com certeza, gente, a igreja, vamos dizer assim, a igreja dos nossos pais, dos nossos avós, e talvez até alguns de nós passamos por isso. Era uma igreja que puxava muito. Você precisa ser assim, você precisa aqui, você precisa lá. Não faz isso porque tu vai para o inferno. Porque... Não, queridos, não é uma questão de inferno. É uma questão de entendermos a nova natureza. Mas por que eu não faço? Eu não faço porque não faz parte mais daquilo que Deus me chamou para fazer. Então por que eu preciso estar batendo no pecado? Não, eu preciso estar batendo na justiça. O que é justo? Se eu entender o que é justo, eu não preciso dizer o que é mal diante dos olhos de Deus. Se eu conheço a justiça, se eu entendo a justiça. Amém? Aplicação prática na vida cristã. Direitos versus renúncias. Podemos ter o direito legal de exigir algo. Justiça, compensação, retaliação até. Muitos querem retaliação. Mas a legitimidade do reino nos chama a graça e o perdão. Eu posso recorrer, Eu posso buscar os meus direitos, eu posso buscar a minha compensação, mas eu também posso perdoar. Eu gosto de dizer que sempre que você quiser fazer alguma coisa, dá preferência. Aleluia. Sempre que você quiser recorrer sobre alguma coisa, dá preferência para esse livro preto aqui, ó. Amém? Porque muitas vezes não vale a pena, queridos, essa batalha que você está entrando. Muitas vezes vai ser só uma batalha de dores, você vai receber ali uns míseros trocados, que talvez daqui a alguns anos não vai te valer de mais nada. Ou talvez até dentro de alguns dias. Você gastou tudo, foi tudo embora. E aí ficou uma série de pessoas, que já não acreditam mais em você. Um monte de gente que já não podem mais te ver na frente. Então, o que nós estamos fazendo? Legalismo religioso, isso, queridos, é o pior que existe. Legalismo religioso, cumprir rituais e regras nos torna legal perante a igreja, mas sem a transformação do coração, falta a legitimidade do Espírito. Meu Deus. Meu Deus. Cumprir rituais e regras, queridos. Nossa, que irmão extraordinário, olha só. Ele dizima, ele oferta, ele ora, ele jejua. Mas e depois lá fora? Mas e depois? Qual é o testemunho que nós estamos falando? Aqui, ó, Mateus 23, 23. Vamos abrir ali, vamos dar uma olhadinha. Amém? O que a palavra de Deus fala? Vamos folhear aí a Bíblia, 23, 23. Pode ser o seguinte: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã e do endro e do cominho,
mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer estas coisas, mas sem desculpas das mais importantes. Guias de cego, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo inteiro. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu hipócrita. Tenham cuidado de limpar a parte externa do corpo e do prato. Entretanto, o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do corpo e o prato, e o exterior também ficará limpo. Sabe de quem que é essas palavras, irmão? Vamos lá, chuta aí, irmão. De Jesus. Jesus falando com os fariseus. Gente, vocês estão dando o dízimo do endro e do cominho. Sabe o que é isso? Sabe, é como aquele que vai plantar lá um chá de poejo. O pé de poejo vai dar lá, sei lá, 1 quilo de poejo, e ele vai tirar 100 gramas e vai trazer para a igreja. Sabe, eles eram, religiosamente falando, perfeitos. Até do endro e do cominho. Até né? Nós aqui poderíamos usar aqui, né? Do chá que você plantou. Tirava 10% e trazia para a igreja. Mas a Bíblia diz, e vocês esquecem do mais importante. Jesus não está dizendo que eles não deveriam dar. Ele diz, não, continuem fazendo essas coisas. Mas entenda uma coisa, entenda o que é justiça, misericórdia e fé. Entenda o que é justiça, misericórdia e fé. Caso contrário, as vossas ofertas, né, não mudam as coisas. Olha aqui o que diz, fala sobre domínio próprio. Limpam a parte exterior do corpo do prato. Entretanto, o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Essa aqui é uma das matérias, né, que a nossa professora de teologia dava. Ela era americana e ela dizia demônio próprio, né? Não conseguia dizer domínio, dizia demônio. Só que para muita gente é demônio próprio, irmão, não é domínio próprio. Só que entenda uma coisa, queridos, quando nós recebemos os dons do Espírito Santo, nós já recebemos o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito já está o domínio próprio. E quando que eu uso, pastor? É quando eu preciso. Amém? Então, quando eu preciso utilizá-lo. Amém? Olha aqui, ó, a autoridade espiritual só tem legitimidade para governar ou liderar no reino quem serve. Títulos dão legalidade humana. O fruto do Espírito dá legitimidade divina. Eu vou ler de novo, irmão. A autoridade espiritual só tem legitimidade para governar ou liderar no reino quem serve. Vamos lá em Mateus capítulo 20, 26. Já estamos em Mateus, né? Vamos dar mais uma lidinha aqui, né, na mensagem de Jesus. 20, 26 de Mateus. Vai dizer o seguinte: entre vocês, porém, será diferente. Lembra o que eu falei? Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então o reino de Deus, queridos, é a pirâmide de cabeça para baixo. Aleluia! Quem é o maior no reino de Deus? Aquele que se fizer menor. Quem é maior no reino de Deus? Aquele que serve. Aquele que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse do próprio. Títulos dão legalidade humana. O fruto do Espírito dá legitimidade divina. Isso, queridos, muda tudo. Legal ou legítimo? Hoje, se eu tivesse perguntar para você, você quer ser legal ou você quer ser legítimo? Porque talvez, queridos, diante de muitas pessoas, você não está sendo legal em muita coisa. Mas se você está sendo legítimo naquilo que você crê, naquilo que você carrega. Porque hoje, gente, está muito difícil você ser legal. Legal que eu digo não é, cara legal. Não, legal é estar debaixo da lei.
Porque dentro da lei, gente, existem muitas coisas que não agradam o coração de Deus. Existem já muitas coisas que já foram votadas e já foram aprovadas e que você tem direito, mas que não vai glorificar a Jesus. Então é nesse momento que eu preciso optar em não buscar a minha justiça ou os meus próprios interesses, mas ser legítimo. Amém? E tomar esse posicionamento de viver aquilo que a palavra de Deus fala sobre o meu respeito. Amém? De viver aquilo que realmente Deus fala sobre mim. A legalidade nos diz o que podemos fazer sem punição. A legitimidade bíblica nos diz o que devemos fazer para agradar a Deus. Amém? A legalidade nos diz o que podemos fazer sem punição. A legitimidade bíblica nos diz o que devemos fazer para agradar a Deus. Olha aqui, eu coloquei aqui. O cristão não busca apenas o que é lícito, mas o que é santo. Amém? Então a gente não busca só o que é lícito, mas a gente busca o que é santo. Falamos sobre isso, Processo de santificação vem após a salvação. Você foi salvo? Você aceitou a Cristo? Amém? Então agora você entra no outro processo de santificação. Tem gente que acha que a salvação é o fim, gente. A gente precisa mudar isso, vamos botar de cabeça para baixo isso. A salvação é o início da caminhada cristã. E primeiro nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Amém? Seja salvo de você mesmo. Um dia eu precisei ser salvo de mim. E eu creio que cada um de nós precisamos fazer isso. Gosto muito de um curso do pastor J.B. Carvalho, que se chama Lidere-se. Amém? Porque quantas vezes nós estamos tentando liderar alguém e nós ainda não estamos sendo liderados, Quando nós ainda não lideramos a nós mesmos. Então eu acho que este é o contraponto para a nossa vida. Antes de liderar, lidere-se. Antes de servir, se torne servo. Amém? Porque uma vez você com o coração de servo, você serve sem problema nenhum. Porque entenda uma coisa, queridos, principalmente em igreja. Você vai servir, e vai ser muita pouca gente que vai agradecer o teu serviço. Aleluia! E você tem que estar alegre por isso. Jesus ele fez uma declaração dizendo o seguinte: convide alguém que não pode pagar um jantar para comer na sua casa. Porque isso vai trazer galardão. Se você convidar alguém para comer na sua casa, que puder te dar um jantar no mesmo padrão que você entregou, não tem galardão nenhum. Aleluia! Ah, pastor, mas eu convido o meu compadre para comer lá em casa, depois ele me convida de novo. Queridos, é só amizade, não tem galardão nenhum. Mas quando eu convido alguém que não tem como me pagar esse jantar, quando eu sirvo alguém que não tem como me retribuir o favor que eu estou fazendo, aí a Bíblia diz que nós estamos armazenando galardão no céu. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu creio que essa palavra fala conosco. Amém? Muitas vezes a gente tem falado sobre isso aqui como igreja. Não adianta ser legal se não formos legítimos. Por muito tempo eu fui legal, mas não fui legítimo. Amém? Eu vejo desde a ativação que eu recebi através da vida do pastor Pio, nosso apóstolo, e existe um André antes de conhecer o pastor e um depois de conhecê-lo. Amém? Porque, embora, queridos, muitas vezes nós achamos que nós somos completos sozinhos. Não. Deus ele precisa usar um ativador espiritual para que possa realmente fazer que o teu ministério saia para fora. Amém? Jesus chega diante de João Batista. João Batista é menor. Eu falei isso aqui domingo. Amém? Mas Jesus chega diante de João Batista e diz: João, você precisa me batizar. Para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Amém? Então Jesus, mesmo como Filho de Deus,
precisava de um ativador espiritual, que era João. A Bíblia diz, e o próprio Jesus declara, nascido de mulher, não há ninguém maior que João Batista, mas no reino de Deus, todos nós somos maiores. Aleluia! Vamos orar ao Senhor.